Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar o nosso conteúdo de hoje, transitividade verbal. Unidade 4, página 95. Transitividade verbal representa as diferentes classificações que um verbo poderá ter de acordo com a sua predicação. Serão eles: o verbo intransitivo, verbo transitivo, o transitivo direto, o indireto e direto e indireto, e verbos de ligação, apresentando diferenças entre si. Observe os verbos em destaque aqui nas frases. Nossos pais viajaram, nossos pais planejaram a viagem e nossos pais gostaram da viagem. Na primeira oração, viajaram é um verbo intransitivo, ele não pede complemento, ele por ele só já tem sentido. Já no segundo e no terceiro, eles vão solicitar um complemento. Então, quando ele solicita complemento, eles vão ser chamados de verbos transitivos, direto ou indireto. No segundo caso, nossos pais planejaram a viagem. Quem planeja, planeja algo. O que planejaram? A viagem. O meu complemento, ele não vem preposição, ele vem o meu objeto direto sem preposição. Já no terceiro exemplo, nossos pais gostaram da viagem. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo me exige essa preposição da. Então, eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto com o seu complemento, o objeto indireto. Verbo transitivo direto acompanha um objeto sem a preposição, sendo um objeto direto ou um objeto direto preposicionado. No exemplo, ele não derrubou meu livro. Observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou o quê? Meu livro. Na construção da pergunta e da resposta não há preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento é direto, ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo é um VTD, verbo transitivo direto. Agora, professora, o que é um objeto direto preposicionado? O objeto direto preposicionado é quando eu tenho o uso de uma preposição junto a um verbo transitivo direto, como no exemplo. Ana comeu o bolo e Ana comeu do bolo. Ana comeu o bolo, quem come, come algo. Comeu o quê? O bolo. Eu tenho um objeto direto sem preposição. Agora, no segundo exemplo, Ana comeu do bolo. Comeu o quê? O bolo, sendo que o do é uma preposição. Quando eu tenho essa preposição junto a um verbo transitivo direto, eu tenho uma expressão partitativa, me dá a ideia de parte. Então, comeu do bolo significa que ela comeu uma fatia do bolo. Então, por isso é chamado de objeto direto preposicionado. Verbo transitivo indireto é aquele que obrigatoriamente deverá apresentar o complemento com a preposição integrada à oração. Ela necessita de sapatos novos. Agora, nota a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Ela necessita de quê? De sapatos novos. Veja que nesse caso a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de, caracterizando um movimento indireto entre o verbo e o seu complemento, ou seja, uma transitividade indireta. Assim, o verbo necessitar é um VTI, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como bitransitivo. O verbo transitivo direto e indireto representará aquele que acompanha duas predicações, uma acompanhada de preposição, que é o objeto indireto, e uma não acompanhada de preposição, que é o objeto direto. No exemplo aí, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Perceba que o verbo deu necessita de duas perguntas para que tenhamos o seu complemento. Minha mãe deu o quê? Um brinquedo. A quem? Ao meu irmão. Essa primeira pergunta sem a preposição caracteriza a transitividade direta e a segunda pergunta com a presença da preposição a caracteriza a transitividade indireta. Então, sempre que eu tenho verbo transitivo direto e indireto, eu tenho que fazer a pergunta o que, a quem, ao meu verbo.
Verbos intransitivos é aquele cujo sentido é completo, não se faz necessário complemento para a compreensão da oração. Pode vir acompanhado de uma circunstância que é representada por um adjunto adverbial. Meu pai voltou. Quando eu digo na oração voltou, que é o verbo voltar, ele tem sentido completo. Se eu quiser completar com uma circunstância, eu vou usar a circunstância de quê? De lugar. Meu pai voltou da feira. Eu me casei. Tem sentido completo a oração. Agora eu quero completar essa informação do casar, do verbo casar. Eu posso usar uma outra circunstância, um outro advérbio. Circunstâncias, lembrem, na classe gramatical, são os advérbios que vão indicar tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação, instrumento, causa. A criança caiu. Caiu da bicicleta, caiu da mesa, caiu da cadeira. E assim você vai fazer o complemento. Um adjunto adverbial vai completar o sentido do verbo. Verbo de ligação. Vocês estudaram na predicação, no caso, no predicado nominal. É aquele que serve para estabelecer certo tipo de relação entre um atributo do sujeito e o sujeito, sempre com significado de estado ou mudança de estado. Na primeira oração, o bebê é calmo. O verbo de ligação está indicando o estado permanente, que aquela criança é calma. Já no segundo exemplo, o bebê está calmo. O atributo de calmo ao bebê, ele está me dando um estado transitório. Ele poderá estar calmo nesse momento. O bebê ficou calmo é a mudança de estado do atributo do sujeito. Ele o quê? Ele não estava calmo e ficou calmo. Um pouquinho mais para vocês praticarem no livro, na página 97 a 99, a 104 a questão 4, 105 a 108. Na atividade extra, a primeira questão ela pede para classificar os verbos em negrito quanto à transitividade. Na segunda questão, é relacionar a coluna de acordo com a transitividade dos verbos destacados na oração. A terceira, no trecho, se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão, se lhe explicasse que é necessário vivermos em paz, os verbos destacados são, então os verbos convencesse, tem, explicasse e vivermos. São verbos o quê? Transitivos, direto, indireto, intransitivo. Vocês vão avaliar e vão fazer a classificação. Na quarta questão, se descobrisse a desmoralização que reina dentro de mim, temos respectivamente verbos, da mesma forma classificá-lo direto, indireto. Quinta, assinala a alternativa na qual o verbo é transitivo, indireto. E na sexta questão e a sétima, vocês vão ler esse poemazinho para responder a perguntinha. Na 6, quais são os dois verbos do poema Moda? E a 7, os verbos existem no poema Moda são transitivos ou intransitivos e vocês deverão classificar, tá bom? Eu espero ver vocês na próxima aula. Vamos tirar todas as dúvidas. Não deixem de responder os exercícios, tá bom? Beijo em todos.